Ai, gente, sim, só porque eu nunca fiz live, faz muito tempo que eu não faço, ele tá me mostrando um monte de coisa que eu não consigo enxergar a tela. Concluir. Ai, graças a Deus. Oi, gente! Ai, meu Deus, eu vou precisar colocar meu óculos. Ai, senão eu não vou conseguir ler. Por que ser tão cegueta, né? O velho vai deixar a mãe fazer a live, velho! O velho tem que ficar quieto pra poder fazer a live. Só meia hora, velho. Meia horinha, velho. Sim! Meia horinha. Ai, que sarna. Oi, gente! Tudo bem? Velho, por favor, velho. Ele já jantou, mas ele quer mais. O velho tá incomodando, Liz, e não tá merecendo beijo, não. Velho! Isso aí, todo mundo bem calminho. E daí, gente, véspera de feriado, né? Nem tinha me dado conta. Oi, Karine. Oi, Ju. Oi, Lucas. Ai, gente, eu fico nervosa de fazer live. Tá muito escuro, só consegui uma luz ali. Que aquela minha luz, que é uma roda, quebrou. Vem, Zazá, deita aqui, vem, Zazá. Vem, Zazá, que ela tá muito disposta. Ela não para de caminhar pra lá e pra cá. Hein? Vamos mostrar você? Olha ali, o Aparecido, que não tem preocupação na vida, dormindo. A Zazá, balançando o rabo, que não sossega o rabo hoje. É. Ela começou a tomar um medicamento novo ontem. CBD, canabidiol, e eu acho que já fez efeito, porque hoje ela tá assim, ó, muito ativa. Muito ativa, ela ficou só atrás de mim o dia inteiro, ficou lá fora. É, a Zazá. Ela tá muito bem com o remédio novo, é mesmo muito bom. A Caramela, que veio pro hotel, né, Caramela? Então vamos lá. Oi, Ju. Então vamos lá. Gente, eu tentei preparar uma coisa assim, um esquema, né, pra falar da minha humilde pessoa, mas, ai, gente, que difícil. Daí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer um mapa, então, dos lugares que passei, das cidades que passei, pra ir contando a minha história, tá? Então, assim, não fui muito longe para a cidade de onde nasci, né, fiquei andando ali por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, eu nasci em Tapera, no Rio Grande do Sul, e com 1 ano de idade, os meus pais foram pra Planalto, no Rio Grande do Sul, que é 1 hora daqui mais ou menos. E daí lá em Planalto eu fiquei até os meus 17 anos. Ai, daí eu fui pra faculdade em Passo Fundo com 17 anos, eu era uma criança, né, gente? Meu Deus do céu, eu era super tímida, morria de vergonha, ia pra casa todo final de semana porque não conseguia fazer amizade, não conseguia nada, porque era tímida, né, lá das grotas, querida, bicho do mato. Então foi bem difícil o início da faculdade pra mim. E até que eu fiz uns amigos, assim, né? Daí eles me contaram, meus colegas, que eles me chamavam de a estranha, né? Que eu só andava de preto, imagina, na faculdade de veterinária. Eu só andava de preto, tinha o cabelo vermelho, e usava coisa de banda, coisa assim, né? No meio da galera da gauchesca e sertanejo, não fui muito bem recebida, né? Então, enfim, daí que fiz amizade, e daí a coisa começou a andar um pouco melhor. Mas até então eu tava terrivelmente arrependida, sabe? Mas enfim, não tava arrependida ainda, mas não achava nada legal. Porque eu entrei na faculdade muito cedo, né, gente? 17 anos é muito cedo, né? Hoje eu penso que é uma loucura. Mas na época, sim, era só o que eu falava desde criança, que eu queria ser veterinária e nada mais. Nada mais, não queria ser nada mais se não fosse isso. Só que era muito nova, né, gente? Enfim, que daí eu entrei na faculdade, lá em Passo Fundo, né? E me formei com 21 anos. Só que daí, assim, eu entrei na faculdade porque eu gosto muito de cachorro. Porque eu queria trabalhar com clínica de cães e gatos. Só que daí lá na faculdade eu vi que eu não tinha psicológico pra isso, entendeu? Que eu ficava muito, quando eu fazia estágio, por exemplo, lá no hospital veterinário, lá da faculdade, ficava indo cobrir os bichos, dar comida pros bichos, dar amor pros bichos nas gaiolas, chorar junto com os bichos. Então, assim, não dava pra mim, sabe? Eu percebi dentro da faculdade que eu tinha, só que era no final já da faculdade, né? Porque a gente vai fazer as matérias de clínica, ver bicho doente, só lá no final. E aí chegou lá no final, eu tava no final de uma faculdade particular caríssima, né? Que os meus pais tinham investido um bom dinheiro e eu um bom tempo da minha vida. E eu era dedicada, estudava. Só que aí chegou na hora ali, próximo de se formar, eu não queria, gente, mais trabalhar com cães e gatos, porque eu não tinha psicológico. Então, o que eu fiz? Pensei, bom, agora o que eu vou fazer? Agora eu tenho que ser veterinária, vou dar um jeito. Daí eu decidi ir para a área de gado de leite. Então, eu atendia gado no interior, né?
E assim que eu me formei no sábado, na segunda-feira eu fui trabalhar com gado. O que aconteceu? Como eu não sabia nada de nada, porque eu só tinha feito estágio, durante a faculdade eu só fiz estágio com cães e gatos, né? Que era a minha área de interesse. O resto eu não queria nem saber. Então, aconteceu que chegou na hora de escolher ali no final o que eu ia fazer. Eu não queria mais trabalhar com cães e gatos, e daí eu não sabia nada de nada. Eu pensei, agora eu tô lascada, o que eu vou fazer? Eu vou ter que aprender tudo, né? Porque eu não dava bola pras matérias de gado ou de qualquer outra coisa. Eu me concentrava mesmo em pequenos animais, cães e gatos, e fazia estágio com isso. Então eu não tinha conhecimento em nenhuma outra área. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí chegou que o último semestre é o semestre que a gente tem que fazer estágio, né? Eu pensei, meu Deus do céu, se eu vou chegar no último semestre e vou pedir um estágio com um cara, um veterinário... Obrigada, Débora. Se eu vou pedir um estágio, por exemplo, com um veterinário de grandes animais, eu vou chegar lá e vou dizer que eu nunca fiz estágio com grandes animais e estou me interessando agora para fazer o estágio final, eles não vão me dar estágio, né? Ninguém vai me dar atenção. Então, eu conheci o Julian Iscariote, o gringo, e aí eu fiz com ele estágio antes do estágio final. Eu já comecei, né, um ano antes a fazer estágio com gado de leite para eu aprender aquilo para depois eu poder fazer o estágio final. E aí foi bem complicado, porque eu não sou uma menina da roça, né? Eu fui criada na cidade, por mais que é uma cidade pequena, eu não tive nunca gado, galinha, essas coisas, não era, né? Eu só tive cachorro. Então as pessoas não me davam realmente nenhum real para aquela atividade, e nem eu mesma me dava. Mas era o que eu queria fazer, eu pensei, eu vou aprender isso daí, né? Vou aprender e vou trabalhar com isso, porque como eu não quero trabalhar com clínica, não quero trabalhar em abatedouro, né, em inspeção. Então das opções que eu tinha, pensei gado de leite é a menos pior, né? Então eu comecei a fazer o estágio com o gringo. E o gringo é conhecido como sendo, como é que eu posso dizer? O orientador, assim, né? A pessoa que dá estágio veterinário, ele é muito fantástico, ele é fora da curva, ele é excepcional, inteligentíssimo. Só que ele no estágio assim, né? E daí, logo no começo, acho que eu tava uns 2 meses no estágio, eu não sabia nada de nada, ele me perguntava na frente dos produtores, eu respondia errado, e assim, ó, tava o cocô do cavalo do bandido. E daí um dia que nós ia pra Sertão, né, de Passo Fundo a Sertão trabalhar, e na volta na estrada, um dia ele me disse, ó, tu tem certeza que tu quer essa área? Porque tu não tem jeito. E aí ele me acabou comigo, né, falou um monte de coisa, eu cheguei em casa e o que eu vou fazer da minha vida? E meu Deus do céu, chorei, me desesperei, né, o cara tava falando que eu não tinha jeito pra aquilo, como é que eu ia fazer aquilo? Então, tava perdida, né. Eu que era uma pessoa que... CDF, assim, que eu gostava de fazer as coisas rápido, tanto que eu tava me formando com 21 anos, pensei que eu não ia conseguir arrumar estágio com ninguém, porque a área que eu sabia alguma coisa, eu não queria mais, e aí as outras áreas eu não sabia, enfim. Foi bem difícil, mas naquele dia que ele me falou todas aquelas verdades doloridas, eu tinha 2 opções, né, desistir, ele tava me falando pra desistir, ou então, sabe, usar aquilo como... E foi o que eu fiz, assim, eu lembro que meu pai me disse muito na época, naquele dia lá, que tu vai fazer o que com isso que ele te falou? Tu pode desistir, com certeza você pode, sabe? É uma opção, ninguém é obrigado a ficar no mesmo caminho sempre. Mas você pode dar tudo de si. E aí, gente, eu dei tudo de mim. E esse meu orientador que falou pra eu desistir, depois me contratou como sócia. Na verdade, não me contratou, eu fiquei sócia dele na empresa dele. E aí eu fui trabalhar na região de Gaurama, que eles não tinham ninguém atendendo naquela parte, ele tinha que ir a cada 15 dias. Então ele me contratou, né? A gente fez uma parceria de sociedade, porque eu fiquei muito boa. E... até eu ficar bem deprimida, né? Com esse trabalho. Mas enfim, eu consegui, sabe, trabalhar com sucesso com gado de leite, fazia parto de terneiro. Ai, gente, eu me achava assim, porque, assim, pense, né? Eu era uma criança de 21 anos, chegando de macacão de frentista nas propriedades, uma menina nova, né? Então eu não usava nem brinco, nem perfume, nada, prendia o cabelo, eu fumava cigarro, chegava fumando nas propriedades, com uma cara de bunda, assim, né? Pra não mostrar os dentes, porque senão ninguém me levava a sério. Porque pensa, uma pirralha, e isso que eles nem sabiam que eu nem do interior eu era, né? Nem da roça eu era. Então eu tinha que botar banco, assim, sabe? Pra eles me respeitar. E mesmo assim eu sofri machismo, né, nesse meio, muito machismo, mas tinha umas coisas muito legais. Por exemplo, um dia eu cheguei numa propriedade e estavam 5 homens tentando tirar um terneiro de uma vaca, né, fazer o parto, o terneiro não saía. E daí eu cheguei lá, eles começaram tudo de risinho, assim, pelas minhas costas ali, sabe, que essa pirralha, mulher ainda, né, essa menina vai fazer
que a gente já não tenha feito, né? Pois, gente, foi uma coisa de filme. Estavam tudo ali, tudo suado, sem camisa, forcejando pra tirar aquele terneiro, judiando daquela vaca, daquele terneiro. E daí, o que aconteceu? Eu cheguei, botei as minhas mãos, ajeitei o terneiro e fiz a coisa certa. E assim, ó, veio pra fora o terneiro. E daí eles ficaram tudo, meu Deus do céu, porque, né, pensa, não dava R$1 pra mim. E daí eu fui ali, ganhei uma melancia, cobrei o meu trabalho e tudo, fiquei ali, todo mundo, sabe? Então, é uma coisa... É outro mundo, né? O interior, ele é muito dos homens, dos peões, da coisa bruta. E até por isso eu não aguentei essa vida, né? Eu não aguentei ficar vendo tanta... Ai, gente, é brutalidade, sabe? Tem que marcar os bichos com ferro quente, tem que cortar os chifres dos bichos, sabe? Faz cirurgia lá no campo mesmo. Eu fazia muita cirurgia, fiz algumas cirurgia de deslocamento de abomaso, que a vaca, né, tem 4 estômagos, e acontece muito do abomaso, que é o estômago verdadeiro, dela subir pro lado. Então a gente abre a vaca de pé ali, gente. A gente abre uma janela na vaca, pega o estômago dela, coloca no lugar, amarra ali embaixo, sabe, com uma tampinha de garrafa por fora. Então, assim, é umas coisas, assim, gente, que não é pra mim, sabe? Oi, gente, boa noite, fique à vontade. Eu disparo falando e não falo mais com vocês, né? Mas é porque eu fico nervosa nas lives, né? Mas vamos lá. Então, eu trabalhei, né? Estava trabalhando com grandes animais em Gaurama. Até que entrei... Daí o que acontecia? Como eu tava, imagina, 21 anos, recém-formada, lá onde o Judas perdeu as botas, né? Que é uma cidadezinha menor ainda da cidade que eu me criei. Então, eu comecei a ficar deprimida, não tinha amigos, né? Tinha um amigo bem querido que eu ia almoçar na casa dele com a família dele e tudo. Mas assim, eu vi as minhas amigas recém-formadas fazendo mestrado em Porto Alegre, indo em festa e coisa arada, entendeu? E eu lá sozinha, naquele fim de mundo. Então, eu comecei a beber. Eu bebia todas as noites uma cerveja, alguma coisa pra dormir, pra desmaiar e dormir, sabe? Daí no outro dia eu tinha que acordar bem cedinho, porque pra atender as vacas tem que ser bem cedinho. E aquela vida começou a... Ganhava bem, sabe? Eu trabalhava particular, né? O meu orientador tinha uma empresa de veterinários que atendiam e eu trabalhava com o nome da empresa dele, a Consulvet. Trabalhava lá em Gaurama. Até que a depressão tomou conta de mim com essa vidinha, voltei pra casa dos meus pais. E daí, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? E aí, lá em Planalto, eu montei um banho-tosa com o Ricardo e o Agropet. E aí lá eu fazia consultas, né, com cães e gatos, a gente tinha o banho-tosa, e eu tava vendo o que fazer da minha vida, tava perdida. Nisso, as minhas colegas de Passo Fundo que estavam morando em Porto Alegre fazendo mestrado, falaram, vem fazer mestrado aqui. E uma gente, nunca escrevi um artigo científico na minha vida. Eu não era aquelas alunas da faculdade que ficava em iniciação científica, essas coisas, sabe? Eu queria estágio. Eu sempre queria estar em estágio nas férias, fazer estágio em algum lugar. Mas realmente a parte dessa coisa da ciência não era muito a minha praia. Então como é que eu ia chegar lá para fazer um mestrado se eu nunca tinha feito nada na área acadêmica? Não tinha um artigo científico, uma colaboração, uma semana acadêmica, um resumo num qualquer coisa, num congresso, não tinha nada, gente, disso. Então o que eu fiz, né? Aí minhas amigas falaram, não, assim, ó, aqui em Porto Alegre, na URGS, tem o tal de aluno especial. Você se matricula, você faz algumas cadeiras do mestrado e elas só vão valer quando você passar na próxima prova, que é daqui 6 meses. Né? Você não tem garantia nenhuma, você vem morar pra cá, faz as cadeiras, vira uma escrava, né? Porque você tem que fazer estágio e tudo, trabalhar de graça, pra quem sabe ali em 6 meses você passar na prova. Então eu fui lá, primeiro, né? Como eu trabalhava com gado de leite, entendia bem sobre isso, eu fui lá primeiro tentar passar conversa na professora dessa disciplina, no mestrado de gado de leite. Eu cheguei lá tentando passar a minha conversa, como é que foi a conversa com ela? Não foi passar a conversa, foi falar da real, na verdade. Mas que eu tava trocando de área, que eu não queria mais a área de campo, e sim eu queria a área acadêmica, né? Mas ela não estava interessada em pessoas que não tinham nenhuma experiência na área acadêmica. Então, ela me disse não, e eu fui para a minha segunda opção, então, que era a inspeção de leite, né? Eu pensei, o que é mais próximo de vaca de leite? Né? Pra eu pelo menos saber um pouco do que se trata, né? Eu vou chegar lá fazer um mestrado, uma coisa que eu não sei, faço ideia do que é, né? Porque, voltando, eu não queria fazer em pequenos animais. E aí, então, fui lá conversar com a professora Andrea Troller, e pra ela me deixar ser aluna especial dela, né? E aí, ela me pegou, me deu essa oportunidade, que eu agradeço até hoje, a todas as pessoas que me deram oportunidade, principalmente o Julião, o gringo,
né, que pegou uma pessoa que não tinha a mínima noção do que estava fazendo e ensinou, né, com os métodos dele, assim, que a gente um pouco brigou, mas tudo bem. Mas me ensinou muito bem, eu saí uma profissional excelente, o meu TCC foi um dos melhores do ano, acho que foi o melhor que ele orientou, foi fantástico. A Andrea, o que aconteceu? Ela me chamava de nuvem no começo, porque o que aconteceu? Para você ser aluna especial e fazer tudo isso, as aulas, você vira um pouco escrava, né? Então eu trabalhava no laboratório de inspeção de leite e produtos de origem animal. Só que eu não sabia fazer nada, eu tinha que aprender tudo, porque eu não tinha experiência nenhuma. Então a Andrea querida me chamava de nuvem, porque eu realmente demorei pra pegar o jeito. Mas depois peguei, sabe? Depois foi tudo bem. Eu fiz o mestrado, passei na prova, eu era a única inscrita no programa dela, então acabou que só tinha uma vaga e tinha uma inscrita que era eu. Então eu tinha que atingir. Eu só fui saber disso na hora que eu recebi a prova, porque assim, pro mestrado é assim. Você manda seu currículo e tudo mais, e daí tem uma prova. E daí essa prova não é na sala as pessoas só que vão fazer aquela prova, são todas as pessoas que vão fazer mestrado de veterinária em todas as áreas de veterinária juntos na mesma sala. E aí eles falam o nome da professora, professora Andréia, aí as pessoas levantam a mão, tipo, tem 5, 6, né? Professor Ricardo, levantava 5, 6 mãos, aí recebia a prova do professor Ricardo. Aí chegou na minha vez, professora Andréia. Daí eu levantei a mão e ninguém mais levantou a mão, e eu pensei, meu Jesus! Era só eu conseguir a nota, né, de todo mundo ali nervoso e eu aqui fazendo a prova subiando, que eu era a única, né. Enfim, passei, foi tudo certo, fiz o mestrado, foi bem difícil, muito mais difícil do que eu pensava, porque assim, as matérias de mestrado e doutorado lá na URGS, pelo menos, não tem prova, né, você não faz durante a matéria, as matérias, por exemplo, estatística, não tem uma prova de estatística para você passar, tem trabalhos para apresentar, você tem que apresentar coisas. E era muito difícil pra mim, eu era muito tímida, eu não era da área acadêmica, eu tava lá numa cidade grande, capital, falando polonês, né, falando leite quente, que riam de mim. Enfim, foi bem difícil pra mim essa época do mestrado. E daí, como eu não ganhava nada, né, eu trabalhava de noite, fazia plantão numa clínica que eu ganhava R$40 por noite. Eu chegava às 18 e saía às 8. Eu ganhava 40 pila. Não, gente, assim, ó. Mas enfim, fiz o mestrado. Defendi lá, como é que chama lá? Não é o TCC do mestrado, a dissertação ficou maravilhosa, apresentei, tinha minha professora querida Luciana de Passo Fundo na minha banca, ficou muito feliz em me ver e me elogiou e eu me achei o cara e adorei aquilo, e aí comecei a cair na realidade, né, gente? Que daí agora tem que dar aula, depois do mestrado tem que dar aula. Mas enfim, vamos seguir as cidades para você acompanhar essa história. Gente, eu acho que eu não vou conseguir contar toda a minha história hoje, acho que foi só um capítulo hoje, vai dar metade. Essas são as cidades que passei, estou contando, tá, gente? Não sei se não vai ficar muito longo. Mas enfim, então tá, eu tava em Porto Alegre, né, fiz o mestrado, e daí eu comecei a ver concursos públicos para fazer, né. E aí o primeiro que eu vi foi aqui em Chapecó, na AMOSC, Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina. Então, eu nem tinha terminado meu mestrado ainda, eu passei no concurso aqui em Chapecó, vim morar para Chapecó e comecei a trabalhar na AMOSC, que era uma vaga de inspeção de produtos de origem animal, que era a área do meu mestrado. Só que aí eu cheguei aqui na AMOSC e a vaga era, na verdade, para preencher um protocolo burocrático. Eu não tinha trabalho para fazer de verdade ali ainda, muito pouco, sabe? Então eu ficava na frente do computador, numa salinha que dava, a janela que ficava na minha frente dava para uma parede, sabe? Que era no subsolo, assim. Eu ficava ali o dia inteiro. Eu saía às 5 da tarde, exausta, gente. Nunca pensei que cansava tanto ficar sem fazer nada, esperando o dia passar. Exausta. Aí eu não aguentei esse trabalho, né? Apesar de ter os dias legais com o veterinário Morciel e o Luiz Carlos, agrônomo, que eram meus colegas. A gente se dava muito bem, a gente ia nas agroindústrias das famílias, sabe? E era bem legal. Tinha pouca, não era todo dia que a gente tinha, né, saída a campo, mas quando a gente tinha era bem legal. O Morciel é uma pessoa espetacular, um veterinário maravilhoso, uma pessoa incrível, de um coração enorme, meu Deus. Eu ia almoçar lá na casa da família dele, com a esposa dele. Ah, assim, ó, eu conheci muita gente legal, sabe? Muita gente legal. Enfim, aí como eu não tava feliz, né, nesse trabalho aqui na AMOSC, porque o salário era pouco, assim, eu me mantinha aqui, eu gastava bastante pra morar aqui, acabava gastando tudo morando aqui, e não era uma coisa que eu tinha como crescer, eu via ali que não tinha como crescer, eu mal tinha trabalho pra fazer ali, enfim, tava muito ruim. E eu namorava
um rapaz que morava em Porto Alegre, né? Eu morava junto com ele antes de vir morar pra cá. E aí ele disse, não, ó, você está... tudo que a gente gasta pra CV, né? Ficar indo e vindo e não sei o quê, vem aqui, mora comigo até você arrumar alguma coisa e eu sustento você. Mas claro que eu fui, né, gente? Até porque eu já sustentei alguns homens na minha vida e tava na hora de eu receber o retorno, né? Então eu fiquei dona de casa por um período aí em Porto Alegre. Não procurei emprego porque ele estava para se mudar. Eu e ele, né, estávamos para nos mudar para Jaraguá do Sul. Então eu fiquei acho que uns 3 meses aí de dona de casa, bem bela e formosa, uma dona de casa. E daí então nos mudamos para Jaraguá do Sul. E aí lá em Jaraguá eu pensei, pronto, né, gente? Eu tenho um mestrado numa coisa que eu não gosto, porque daí eu comecei a ver as coisas pra concurso pra professora e tal, e ai, gente, não... sabe quando tu faz uma coisa só porque tu não quer fazer uma outra coisa? Não era nada daquilo que eu queria, sabe? E daí, assim, na área acadêmica, conheci muita gente legal, mas eu também conheci aquele lado do ego do ser humano, sabe? Ai, porque a pessoa tem mestrado, tem doutorado, tem PhD, tem não sei o quê, porque... E aí eu comecei a ver que mesmo os concursos mais importantes, porque tava lá dentro, né? Tava lá dentro da URGS, eu comecei a ver que tudo era, por mais que as pessoas passassem no concurso, tinha entrevista e tudo, mas tudo é meio, né, gente? Você tem que ter boas relações no meio acadêmico, né? Você tem que oferecer coisas para as outras pessoas quererem se envolver academicamente, cientificamente com você. E, enfim, essa coisa toda não me agradou, sabe? E você tem que seguir protocolos e tem toda uma coisa, não sei, tem uma coisa, sabe, na área acadêmica, tem muita gente legal, mas tem muita gente ali que tá só pelo ego e não é um ambiente muito confortável pra quem não gosta desse tipo de coisa, sabe? De ter que puxar o saco de alguém porque você vai precisar de alguma coisa, de ter que, enfim, gente, contratar uma pessoa pra querer agradar a outra e daí você vai ganhar, não era pra mim, entendeu? Então eu botei meu mestrado na gaveta e disse, não vou, agora eu vou, sei lá, vou fazer o que da minha vida. Aí cheguei em Jaraguá do Sul, pensei, bom, o meu namorado da época, que eu morava com ele tinha um trabalho em TI muito fantástico, ele é o cara, e ele provavelmente teria que morar em outras cidades, foi o que aconteceu, né, só que a gente se separou, mas ele tinha que morar em várias cidades e até outros países e tal. Eu pensei, o que eu posso fazer que eu posso fazer em qualquer lugar do mundo? Né? O que eu posso fazer com a veterinária? Porque eu não quero trabalhar, eu não quero dar aula em faculdade, eu não quero trabalhar mais no campo de gado de leite, eu não quero trabalhar em laboratório, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu pensei, não tem o que sobra, pra mim é clínica de pequenos, vou ter que clinicar, não vai ter jeito. E daí eu fui nas clínicas veterinárias que tinham em Jaraguá do Sul, pedi estágio. Eu formada não sei quantos anos, com mestrado, pedindo estágio. Isso aí, gente, sabe por quê? Quando a gente quer aprender uma coisa, eu pensava assim, se alguém me ensinar, eu dou em troca o meu trabalho, entendeu? Tô aqui ajudando, quer que eu limpe o xixi, quer que eu limpe o cocô, quer que eu sei lá o que, entendeu? Só me ensina, porque eu não sabia muito de pequenos, eu tinha feito estágio na faculdade, mas sabe, as coisas mudam. E eu cheguei lá na clínica, que eu não lembro o nome, mas eu conheci a Roberta Saltrivino e a Giovana Bacco, veterinárias excelentes, espetaculares, que me aceitaram e me deram oportunidade, me ensinaram tudo que elas sabiam e depois fizeram um teste comigo e então me contrataram para trabalhar lá. Só que aí eu ia começar a trabalhar na segunda-feira, no sábado levei um pé na bunda e daí o que eu ia ficar fazendo lá em Jaraguá do Sul? Que eu tava lá só por causa do querido. Então eu ia começar a trabalhar nessa clínica fantástica das meninas, da Roberta e da Gil, e tive que dizer na segunda-feira, não vou mais trabalhar aqui, né? Vou voltar para casa dos meus pais. E aí eu voltei para casa dos meus pais. E aí abriu o concurso em Alpestres, 10 quilômetros dali, abriu o concurso para veterinário do município, né, para trabalhar com gado de leite. Então acabou que eu fiz o concurso, fiquei trabalhando ali 3 anos com gado de leite. E aí a minha professora do mestrado me chamou para fazer doutorado. Dela, olha, como é que pode, né? Entrei lá como uma nuvem e depois fui lembrada na hora que ela precisava de alguém responsável, competente e tal. Foram as palavras que ela me disse, sabe? Que ela lembrou de mim, que eu era essas coisas, esforçada e tudo, e que ela queria que eu fosse para lá fazer o doutorado e ajudar ela a tocar o laboratório lá da URGS. E daí foi que eu disse que sim, que eu ia. E uma semana depois, a minha amiga Faira
deu a ideia de abrir a creche e o hotel. Daí eu cancelei os planos do doutorado, né? Pensei que ela ia me descomunar e ao contrário. Ela foi muito, muito, muito querida, entendeu? Falou que a gente tem que ser feliz mesmo, fazer o que a gente quer, o que a gente gosta, né? Que não adianta eu ir pra lá e ser uma pessoa infeliz. E que me entendia, que me desejava sucesso e, enfim, pessoas especiais que eu tive no meu caminho, sabe? Que me deram oportunidade. E eu só penso que eu quero um dia poder dar oportunidade para as pessoas da mesma forma que me deram, sabe? Então é isso, gente. Cheguei em Chapecó há 5 anos atrás. Trabalhava metade da semana lá no Rio Grande do Sul, metade da semana aqui em Chapecó. A minha irmã ficava aqui cuidando enquanto eu ia pra lá. Daí assim, gente, como era mais a minha irmã que cuidava aqui o clubinho, e era menos eu, as pessoas não me conheciam, as pessoas nem me conheciam, né? Porque eu não aparecia nos vídeos, e as pessoas vinham buscar cachorro, era com a minha irmã que elas falavam, não era comigo. Às vezes que eu ia entregar cachorro, quando eu tava em casa, que eu ia entregar cachorro, que a minha irmã tava no banho, coisa assim, as pessoas me estranhavam, né? Teve um dia que uma pessoa pediu pra... que uma cliente pediu pra minha irmã, mas será que ela não vai judiar? Se eu não ia judiar da cachorrinha dela, porque eu era uma pessoa que ela não conhecia, né? Porque ela não tava acostumada a me ver. E daí minha irmã disse, não, ela não vai machucar. E aí foi que eu consegui, com 3 anos de clubinho, eu consegui largar o meu emprego lá da prefeitura, que eu trabalhava com gado de leite, que era um interior bem pobre, eu via muita coisa difícil, eu via coisa difícil com as pessoas, de uma coisa que, assim, sabe, de chegar na propriedade e tu vê que aquela família ali é abusada por aquele homem, sabe? Que ele deve bater nas crianças, que ele deve beber, enfim, de tu conseguir ver a cena. A pobreza, o machismo, é interior largado no mundo, assim, no tempo, sabe? Então eu via coisas desgraçadas. E aquilo me fez muito, muito mal. E assim como tinha pessoas que eu aprendi muito, muito, pessoas que me ensinaram coisas que eu não sei como que eu ia ter acesso a isso se não fossem essas pessoas tão simples lá do interior, com essas vivências tão simples, né? Que tem coisas que só pessoas que têm uma vivência pura, que eu penso assim, né? Fora da nossa civilização, Mas também tinha muita coisa ruim, por isso foi muito pesado pra mim, né? Eu acabei tendo uns problemas psicológicos bem feios ali. E aí foi quando eu comecei a minha caminhada para sair de lá e ficar só no clubinho. Aí quando eu fiquei só no clubinho, que agora faz 3 anos, né? Eu e a minha irmã, daí moramos juntas por mais 1 ano e aí a gente quebrou os pratos, né? A gente não dava certo, a gente só brigava. Daí fiquei sozinha aqui. Então faz 3 anos que eu tô sozinha aqui no clubinho. E é um aprendizado, sabe? Porque antes eu via muita coisa lá fora, tanta coisa lá fora, que eu não tinha espaço mental para pensar nas minhas, para trabalhar, sabe? Tu vê que tanta coisa, tu tem que processar aquilo, tu tem que trabalhar aquilo, porque tu vai se enchendo de coisa ruim, de vendo tragédia, vendo coisa ruim, mas não sei explicar direito, mas ficar aqui dentro com a minha cabeça só, sem ver desgraça, né? Eu consegui trabalhar as minhas questões psicológicas, as minhas coisas que eu nunca dei atenção, porque eu tava sempre apagando incêndio e no meio da tragédia, né? Porque ser veterinário no interior, a gente vê muita coisa desgraçada, né? Infelizmente, maus tratos e negligência. Enfim, né? Eu gastava todo o meu dinheiro em tratamento pros cachorros, de pessoas que não podiam pagar, em cirurgia para cachorros que pessoas não podiam pagar. Eu não fazia cirurgia lá, então eu mandava na clínica fazer cirurgia, então eu tava sempre endividada. Enfim. O clubinho me trouxe paz e alegria na minha vida, sabe? Mas agora eu quero dar o próximo passo, né? Porque, então, o meu objetivo só era ficar bem da cabeça e feliz. Agora, como eu estou bem da cabeça e feliz, eu consigo ter planos muito maiores e muito mais complexos, né? Que tudo começou com o meu curso Manual do Cachorro Moderno, que é um curso sobre cuidados de cães para qualquer pessoa, para uma mãe de cachorro, para um veterinário, para um cuidador, um banhista, um tosador. Por quê? O meu amigo David dizia, me botou na minha cabeça, porque eu não dizia que eu não tinha capacidade de dar curso nenhum. Como eu fiquei pulando de área em área, eu não me sentia, sabe, capaz de ensinar alguém alguma coisa. Por isso que pra mim era muito difícil dar aula em faculdade. Eu comecei a dar aula em faculdade aqui na UNO, acho que eu dei aula 2 semanas na cadeira de clínica de pequenos.
e comecei a surtar de ansiedade e desistir. Que eu tenho esse negócio, como eu fiquei pulando, né, de galho em galho, eu não me sinto capaz de dar uma aula na faculdade. Mas aí o meu amigo um dia me convenceu que eu podia dar aula para pessoas, sem ser na faculdade. Que eu podia ensinar o que eu tenho, né, o meu conhecimento para outras pessoas, que é interessante, que é importante, e não precisa ser dentro da faculdade, que pode ser do meu jeito. E aí, então, que surgiu o Manual do Cachorro Moderno, que é o meu curso que está à venda. Mas aí é só a pontinha do iceberg, porque eu tenho todo um projeto muito grande, que eu acho que eu vou contar no próximo dia, senão essa live vai ficar imensa, mas da onde eu vou daqui pra frente, né? Então essa é a minha história até aqui, e daqui pra frente eu vou deixar pra próxima live, senão vai ficar muito grande, eu vou contar os meus planos pra vocês. Gente, vocês têm alguma pergunta? Eu não consegui nem falar com vocês, né? Porque eu fico nervosa e eu falando eternamente, e não paro nunca mais. Tá, gente? Acho que era isso por hoje. Nas próximas lives espero ficar menos nervosa. Gente, tô fervendo. Ai, meu Deus do céu. Pra falar da vida dela lá nos stories. Escabelada, né? Não tem problema nenhum. E daí aqui vim aqui pra fazer live, daí fica nervosa. Vai entender, né? O cérebro da gente. Ai, gente, muito obrigada pela companhia. Qualquer coisa que você tiver, você pode me mandar aqui nos comentários ou me mandar no direct. E aí, se você puder me dizer se você gostou. Ai, que legal, Denise. Fico feliz que você gostou. Ai, muito obrigada, Bina. Ai, queridas. Ai, muito obrigada. Ai, Patrícia, obrigada. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Eu não sabia o que falar hoje de mim. Pensei, bom, vamos pelas cidades. Então, foram 7 cidades no total que eu morei nessa minha vida até hoje. E Rio Grande do Sul e Santa Catarina, só fiquei por aqui mesmo, tá? Não saí muito do raio que nasci, não. Fiquei... Não é pra pegar! Então tá. Ai, gente, muito obrigada pelo carinho. Jússia, muito obrigada. Obrigadão. Bom feriado pra vocês, pra quem vai ter feriado. Boa noite. E vou pensar num tema pra live da semana que vem. Aí acho que eu vou continuar essa, então. Vai ser a continuação dessa, né? Isso foi até onde eu cheguei hoje. E aí eu vou contar pra vocês detalhadamente meus planos futuros pra onde eu quero ir, né? Que eu falei de onde venho, agora eu vou falar pra onde vou. Um beijão, gente. Muito obrigada pelo carinho de todos os dias que vocês têm comigo. É muito especial pra mim. Pra mim e pra todos os meus. Chega aqui direitinho. Um beijão, gente. Tchau, tchau. Vou ver como é que salva aqui. Ai, Aline, ai, Luna. Oi, Moca, querida, Moca. Um beijão pra você. Obrigada, gente, obrigada, beijão.